Você sente que os seus colaboradores não estão engajados nas ações da sua empresa? Vamos conversar sobre isso hoje? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faz a tua inscrição, ativa o sininho para receber os conteúdos que a gente posta todos os dias aqui e vamos começar. Roda a vinheta! E o assunto de hoje é sobre engajamento, um assunto muito importante, principalmente nos dias de hoje. Quando a gente fala, será que os nossos colaboradores estão engajados realmente na mesma causa, no mesmo propósito em que a minha empresa está? Às vezes nós mesmos não sabemos qual é o nosso propósito. Acho que até começa por aí, né? A gente definir quem nós somos, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos objetivos, naquilo que a gente acredita, como identidade, quem nós somos como empresa. A partir do momento que a gente se conhece e sabe quem nós somos, a gente consegue transmitir isso também para os nossos colaboradores, para que eles consigam então estarem alinhados com as nossas estratégias, com os nossos objetivos e principalmente com o nosso propósito enquanto empresa. Então começa por aí. Uma das primeiras questões que eu quero levantar é que a gente faça o autoconhecimento, né? Nós como empresa, nós como gestores, né, que às vezes não conseguimos o engajamento da nossa equipe, é importante que a gente consiga fazer o autoconhecimento em nós mesmos, como gestores, como líderes, né? A gente está sendo um gestor inspirador, né? A gente está sendo um gestor mais, né, chefe, como a gente fala, né, que eu mando e você obedece. Normalmente a gente se engaja por uma causa quando a gente acredita, né? A gente tem confiança naquilo, está alinhado ao nosso propósito. Então, se a gente não sabe exatamente o que a empresa quer, como ela trabalha, de uma forma, de outra forma é outra, nós como colaboradores também não conseguimos estar alinhado realmente, até porque a empresa não passa isso para nós. Então precisa, antes de tudo, antes de a gente entender por que eles não se engajam, eu acho que o importante é a gente fazer o autoconhecimento, definir quem nós somos, definir a identidade organizacional, se a gente estiver falando da nossa empresa. Quando a gente vai para o gestor da área, para o líder, né, o gerente, enfim, o coordenador, ele tem que fazer o autoconhecimento, a autorreflexão, quem eu sou, como eu ajo. Depois disso, a gente começa, então, a ir para o lado, né, então, dos nossos funcionários, nossos colaboradores, as outras partes. Quando a gente faz o autoconhecimento, a gente precisa fazer também o autoconhecimento, né, dos nossos pares, desses nossos colaboradores. Quem eles são, como eles se comunicam, quais são as suas... aquilo que eles acreditam, seus propósitos, o que estão buscando. E tendo esse entendimento maior, né, esse autoconhecimento, fica mais fácil de a gente criar as estratégias mais assertivas para ter esse engajamento das nossas equipes, das pessoas que trabalham conosco. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, após a gente definir, né, a nossa identidade organizacional, fazer o autoconhecimento e fazer o autoconhecimento, né, das pessoas que trabalham conosco, então trazer alguns pontos que são base para qualquer relação, né? Qualquer relação, seja individual ou coletiva, né? Primeiro, a comunicação. É importantíssimo que o processo de comunicação com o outro seja de forma assertiva. E uma coisa que eu sempre falo, tem muitas pessoas que dizem, não, mas eu falo muito, eu tenho uma boa, né, desenvoltura, eu converso, eu estou sempre lá com a minha equipe, mas estar sempre lá é de que forma eu estou lá. Eu estou lá presencial, próximo, trazendo essa minha comunicação, ela traz resultados para a minha equipe. Por que eu digo isso? Porque às vezes, o que eu percebo, tá, gente? Muitas pessoas estão lá, junto, na fábrica, lá embaixo, junto com a sua equipe. Mas quando fala,
fala de uma forma que não olha no olho, ou fala de uma forma que não é assertiva, ou fala de uma forma que não transmite aquilo que você gostaria de falar. Vocês sabem, né, que quem fala, né, a responsabilidade da nossa comunicação é de quem fala. Então, às vezes a gente fala assim, olha, mas o fulano, eu falei para ele e ele não entendeu. Mas como eu falei? Se ele não entendeu, eu preciso repetir, eu preciso achar uma forma de fazer com que ele entenda, porque é minha responsabilidade. O processo de comunicação é muito complexo, mas também não é difícil. Então, por exemplo, vocês sabem, né, que na comunicação 93% não é da nossa fala. Então, 93% daquilo que eu estou comunicando não é da minha fala. Então, eu posso falar exatamente o que eu queria falar, precisava falar, mas se eu falar, por exemplo, olhando para o lado, ou se eu falar muito próximo, ou se eu tiver de uma forma assim, né, não muito demonstrando muito interesse, isso tudo está sendo transmitido também junto no meu processo de comunicação. Então, às vezes eu vou lá e digo assim, olha, eu preciso que vocês façam isso, só que se eu for lá, eu preciso que você faça isso é muito urgente para mim. Só que eu não estou demonstrando isso na minha linguagem informal, né, no meu aspecto corporal, a pessoa não vai entender que isso realmente é importante. Eu tenho que ter uma postura, uma fala, um tom de voz que seja assertivo para aquilo que eu preciso comunicar. Então é muito importante que a gente conheça e que a gente aprenda, né, se comunicar de forma assertiva, para que a gente possa então trazer as pessoas para o nosso lado, para que elas consigam entender aquilo que a gente precisa. Né? Então um dos pontos é a comunicação, e a comunicação começa por nós mesmos. Segundo ponto, a gente precisa estar próximo das pessoas. Precisamos estar ali, junto com elas. Elas precisam entender que a gente faz parte de um todo. E que não é lá o gestor de um lado e as outras pessoas lá no outro lado. Porque tudo isso não faz sentido, gente. A gente precisa trabalhar em conjunto, é uma coisa só. Tá? Então se aproxime das pessoas, entendam o que ela precisa, né? Tente buscar essas informações, o que eu posso fazer como gestor para melhorar o trabalho do dia a dia dos meus colaboradores. Né? Dar essa oportunidade de fala para eles, né? Poder também participar das tomadas de decisão, participar do dia a dia, né? Se sentir parte integrante da empresa. Então é muito importante esse processo de proximidade, né? Um outro ponto que eu poderia trazer aqui também é, mais do que a gente ir lá e dizer o que eles têm que fazer, também precisamos dizer o como fazer e o porquê fazer. Então quando a gente diz o que, é claro que a gente precisa dizer o que a pessoa precisa fazer, senão ela não sabe o que fazer. Então, assim, olha, eu preciso que você faça isso, eu preciso dessa informação. Então, a pessoa precisa saber quais são as suas responsabilidades, as suas atividades no dia a dia. Mas não é simplesmente só dizer e largar. Então, a gente precisa treinar, a gente precisa demonstrar como a gente quer, qual que é a melhor forma de fazer, né? Estar próxima, assim, ajudando essas pessoas a se desenvolverem. E, principalmente, o porquê. Por que eu tenho que fazer isso? O porquê que a gente precisa desse resultado, por que eu tenho que fazer esse registro, por que você tem que ligar para esse cliente, por que você tem que fazer ter uma boa relação com o teu colega. Eu preciso falar o porquê. Quando a gente fala o porquê, a pessoa começa a entender o porquê que ela tem que fazer aquela atividade, então fica muito mais fácil, e aí ela se inibe de estar fazendo julgamentos, porque quando a gente não sabe o porquê, a gente cria um preconceito, né, como qualquer coisa. Então vamos pensar aqui, a empresa resolve fazer um novo projeto, implementar alguma coisa, comprar uma nova máquina, abrir um novo processo, um novo setor, contratar mais pessoas, enfim. As pessoas, elas estão acostumadas com aquilo ali do dia a dia. Eu também, a gente fica acostumada, tá bom aqui, né? Só que quando a gente vai fazer um novo projeto, provavelmente a gente pretende que melhore, né? O dia a dia das pessoas, o dia a dia da empresa e tudo mais. Só que às vezes a pessoa não sabe disso. E ela começa a criar um pré-julgamento, achando que isso vai ser ruim, isso não vai ser bom, porque agora eu vou ter que começar a registrar isso, porque eu vou ter que sair da minha zona de conforto, né? E isso não é bom. Se eu demonstro para ela o porquê de estarmos fazendo essa mudança,
ela vai se sentir mais segura. Então ela sabe por que ela tem que fazer isso. Então é muito importante que a gente, além de dizer o que fazer, a gente diga como que se faz e principalmente o porquê fazer. Então, assim, algumas dicas que com certeza vão auxiliar vocês a ter maior engajamento das suas equipes, né? Então, assim, gente, se vocês concordam ou não concordam, eu queria que vocês comentassem abaixo para a gente fazer uma discussão aqui e também faço o convite para vocês continuarem aqui conosco. Quem ainda não ativou o sininho para receber os conteúdos e também não está inscrito no canal da 11, que façam essa inscrição. Ficarei muito feliz de ter vocês aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.